Senhor a todos que estão nos assistindo aqui pelo site www.ebdexplica.wix.com/estudo ou estão nos vendo no YouTube. Eu espero que esse vídeo possa auxiliá-lo na sua escola dominical, que você possa ir melhor preparado para que tenha uma escola dominical produtiva. É esse o nosso interesse. Nessa semana estaremos falando sobre a lição de número 8, o legado de Elias. Talvez algum de vocês estejam estranhando o formato do programa, mas explico. Houve um pequeno problema técnico, então nós precisamos dividir o programa em duas partes. Essa pequena parte vai ser bem rápido, que eu estarei falando com vocês sozinho, e logo em seguida nós estaremos continuando com aquele modelo padrão, onde eu estarei conversando com o nosso irmão Cosme, e ele estará opinando, falando, dando o seu ponto de vista sobre esse assunto. Nós temos um assunto muito rico em nossas mãos, que é o legado, de Elias. É o que Elias deixou para o seu sucessor, Eliseu. Nós temos uma rica história sobre Elias. Elias, um homem que saiu de Tisbe, chamado por Deus para profetizar, para encarar o rei de Israel com uma mensagem dura, uma mensagem pesada, uma mensagem de seca. Essa seca que durou 3 anos e meio. Nesse período, Elias precisou se retirar. Ele se retira, né, da visão do rei, das pessoas. Ele vai para um refúgio à beira do riacho de Querite, onde corvos lhe trazem pão e carne, segundo a ordem de Deus. Passado um tempo, Elias sai daquele local, vai para Serepta, encontra ali uma viúva, prestes a fazer a sua última refeição e morrer, segundo ela. Ela e o filho não tinham mais de onde tirar recursos, porque a seca era grande. Elias, homem de Deus, conversou com ela, a convenceu que ela fizesse primeiro o pão para ele e depois para ela. Sendo assim, não faltou farinha nem azeite durante o período em que Elias esteve ali. Passado esse período, Deus manda uma mensagem a Elias e ele retorna, né? E vai e desafia os profetas de Baal. Tem uma vitória avassaladora e ele acaba cumprindo o que dizia a palavra de Deus e matando os profetas, tanto de Baal como de... Talvez na cabeça de Elias aquela vitória magnífica, magnânima, né, fosse estremecer as bases de Israel, do povo de Israel, e eles voltassem a cultuar realmente a Deus, porque eles reconheceram ali no monte quem era Deus. Mas a mensagem que vem da casa real é bem diferente. A mensagem que veio da casa real é que, da mesma forma que acontecera com os profetas de Baal, aconteceria com Elias. Talvez por isso Elias ficou muito triste e abatido. Talvez na cabeça dele ele pensava, olha, agora mudou a história. Mas aquela mulher, Jezabel, não era osso fácil, não. Era osso duro de roer. Ela manda mensagem de morte para Elias e Elias acaba fugindo, saindo de cena. Ele tinha que se preservar. Agora, triste, abatido e, quem sabe, um pouco confuso, porque não mudou as coisas. Nesse momento,
Elias está sozinho, caminhando, chega a um pé de zimbro, se deita embaixo e pede até a morte. Ele passa por um momento de depressão. Nós estudamos, nós falamos muito sobre esse assunto, a depressão de Elias, um homem de Deus em depressão. Mas Deus tinha outros planos para Elias do que a sua morte, como ele havia pedido. Deus manda que um anjo venha alimentá-lo. E depois de alimentá-lo, ele diz: olha, a sua caminhada é longa, continue. Assim Elias chega até uma caverna. E aí é que nós vamos ver Deus tratando com Elias. Aí é que nós vamos ver o Todo-Poderoso, sabendo de tudo. Ele que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele faz com que Elias extravase, fale, declare os seus problemas. E aí sim Deus o trata. Essa conversa entre Elias e Deus serviu para tratar aquela depressão que Elias estava. E também preparar o profeta Elias para o novo passo que ele deveria dar. Agora Elias deveria buscar o seu sucessor. Mas antes disso ele precisava ser tratado. E foi isso que Deus fez. Então quando Elias sai da caverna, sai um homem curado das suas emoções. A sua tristeza, a sua agonia, a sua melancolia, a sua depressão é tratada. E é isso que nós trataremos nesta escola dominical desse domingo. Sobre esse Elias saído da caverna. Sobre esse Elias que agora vai buscar o seu sucessor. Vai buscar Eliseu, um homem desprendido de tudo. Que você possa acompanhar. Que esse vídeo possa lhe auxiliar, possa te ajudar. Porque ele é feito com muito carinho e espero que você goste. Agora fique com a segunda parte, onde eu estarei conversando com o nosso irmão Cosmo. Que Deus te abençoe, que você possa ter muitos recursos na sua aula e que você venha ser um instrumento de Deus. Que Deus abençoe. Continue com o bate-papo agora. Eu e o nosso irmão Cosmo falando com você no nosso EBD Explica. Até mais. A gente observa que o Elias era outra pessoa depois da caverna, certo? Porque o Elias, que afomeado, né, e com a mentalidade totalmente diferente do Elias da caverna, porque nós vamos ver que Elias tem uma ascensão espiritual. É isso, de certa forma, é bom. Mostrou e mostra com isso que Elias, como diz Tiago, era um homem igual a nós. Ou seja, sujeito aos altos e baixos, mas ele houve evolução. Depois da caverna, ele é outro homem. Ele está preparado para ser substituído. Só que essa parte de Elias, eu creio que está bem clara. Mas eu creio que tem uma coisa que tem que ficar mais clara ainda para esses novos que estão chegando, né? Os novos, que eu já não considero assim. Mas quando vai chamar Eliseu, ele não pega Eliseu tomando aguinha de coco gelado e está debaixo da sombra de uma rede, não, né? Rede, de forma nenhuma. Eliseu está pegando ali no pesado, né? Ali com os bois, né? Está trabalhando, ou seja, como o autor da nossa lição ele diz,
que Deus não chama desocupados. Ele chama pessoas que estão, ou seja, ocupados com alguma coisa. Ou são pessoas que estão na ativa, estão em atividade, né, constante e tal, mexe com uma coisa, mexe com outra e tal. Da mesma forma que a gente vê em outros exemplos também, como os apóstolos. Jesus chega, Pedro está mexendo com o quê? Está com rede, o outro lá mexendo com isso, com aquilo, o outro, né? Paulo era vendedor de tendas, né? A questão é que, para Deus chamar, o camarada tem que estar no meio, tem que estar de manga arregaçada, tem que estar fazendo alguma coisa, ou seja, Deus só vai chamar alguém para o ministério, para o seu trabalho, para o trabalho de Deus, alguém que já esteja trabalhando. Exatamente. Sem Deus, sem... Porque tem pessoas que têm um conceito. E tem uns que querem, Deus me chama para eu começar a trabalhar. Exato. Não, eu começo a trabalhar para Deus me chamar. Exatamente. Então tem pessoas que falam, e tal, se me chamar, eu vou começar a trabalhar. Se me chamar, não vou. Então, é diferente, né? A ótica divina, a questão divina, nesse sentido de chamado. Deus chama quem já se dispôs, quem já está trabalhando, né? Quem já está atuando, de certa forma. Então, é muito interessante essas duas colocações, que tanto a gente observa que do lado de Elias estava preparado para ser substituído, e Eliseu estava preparado para ser o substituto. Né? Para ser o substituto. Agora, falando um pouquinho mais dessa questão da chamada de Eliseu, porque nós vemos que quando Elias chega ali para Eliseu, ele o cobre com seu manto. Nós podemos entender que não é o manto ali que vocacionou Eliseu. Eliseu já tinha a vocação, a chamada. A questão do manto ali foi a comprovação, a confirmação dessa chamada. Então hoje nós precisamos ver que nós estamos num período de instrução, vamos dizer assim. Está fácil fazer um curso, está fácil você conhecer Bíblia, teologia, está muito fácil. Mas tem gente que ainda torce o nariz e fala, não, deixa Deus me chamar primeiro, deixa Deus me vocacionar, deixa Deus me ungir. É preciso isso? Escuta bem, professor, foi bom deixa eu falar sobre isso, que na verdade a gente sabe, que eu já comentei sobre isso, Elias, ele primeiro passou por um preparo, escola de profeta, comunhão com Deus, experiências com Deus e outras coisas mais. Eliseu, trabalhando na ativa lá, tendo as suas atividades, mas ao mesmo tempo era um homem de Deus. O próprio autor da lição deixa claro, dizendo que havia possibilidade de Eliseu ser um daqueles 7.000, né? 7.000 profetas que não dobraram o joelho. Não pegaram Baal, correto? Então, tem pessoas que não sei se eu vou até atingir alguma pessoa por aí, não sei, mas querendo dizer o seguinte, que essa questão da febre aí, do paletó, da capa jogada e tal, e cai para lá e cai para cá, queremos dizer, irmãos, é o seguinte, que pode, se quiser jogar capa, paletó para lá ou para cá, eu se quiser fazer isso, é problema particular de cada um. Mas eu quero dizer o seguinte, tem que ter preparo. Elias jogou sobre Eliseu, mas Elias era preparado, estava, aquilo ali foi algo que ele fez, não foi Deus que mandou ele fazer aquilo. Uma coisa também, entende-se que Eliseu também estava preparado para receber a capa, correto? Né? Então, essas pessoas, os dois lados. Quem jogou a capa estava preparado para jogar, e quem recebeu a capa estava preparado para receber a capa, correto? Então, a gente entende, irmãos, que isso não pode ser regra. Não, mas a questão aqui, vamos levar essa questão desse manto de Elias sobre Eliseu, a questão da vocação, da confirmação da chamada. Isso, que é a prioridade. É a prioridade, que é o legado que
Deixou para ele. Então, essa confirmação, ela vai se dar apenas porque eu tenho vontade, ou porque eu estou me disponibilizando, eu estou me preparando, e aí sim, Deus vê em mim alguém possível para fazer o trabalho. Alguém apto para fazer. Exato, preparado. E assim estava nosso querido irmão Eliseu. Então, o Eliseu, ele foi espetacular no sentido da exclusividade da sua chamada, né? A gente aprende muito em relação a isso, né? Sem dúvida disso, disse o autor, Eliseu fazia parte da estatística divina dos 7.000 que eu acabei de falar agora aqui. Então, no outro ponto 2 também aqui no segundo tópico, fala sobre a autoridade da chamada, dizendo, como bem disse o senhor, que a capa era apenas um símbolo da autoridade que Elias tinha, que foi passada por Eliseu. Agora deixa eu dar uma agulhada aí, uma cutucada. Não é Facebook, mas a gente cutuca. A questão de Eliseu, nós vemos que ele estava trabalhando, ele tinha... Dá-se a entender que aqueles boizinhos eram dele. Né? Era um pequeno pecuarista, né? Um boieiro. Porque se ele fosse trabalhar de empregado para os outros, ele não ia sacrificar. Ele não ia matar, fazer churrasco. Concorda? Não. Então ele era algo dele. Ou então, pelo menos, da família, que ele tivesse algum acesso. Mas aqui demonstra que ele era uma pessoa desapegada. Ele não colocou o bem material, não colocou o dinheiro, porque valia dinheiro, era um bem material, era instrumento de trabalho, se ele fosse lavrador para puxar ali, né, o arado e tudo mais. Ele não colocou isso. Não era cobiçoso como o outro, né? Ele não, ele simplesmente pegou e, não, Deus está me chamando? Amém, eu vou e acabou. Hoje em dia estão querendo fazer muito comércio com isso, não? Então, com certeza. Tem gente que não sabe se ele vai para a obra de Deus, se ele trabalha no ministério e se ele trabalha na empresa tal. Não, mas eu não digo nem trabalhar na empresa tal, porque a maioria, eu creio que 90% dos dirigentes, dos pastores de igreja no Brasil, eles têm um emprego. Mas quando eu disse isso, eu disse em relação àqueles que são remunerados pelo ministério. Não, mas o que eu digo assim, porque eu já ouvi, né, que, o pastor fulano tal está me chamando para dirigir a igreja, se ele não me pagar X, eu não vou. Então, eu fico de certa forma assim, não querendo muito entrar assim, nesse assunto. Eu falei, né? Exatamente. Então, mas quer dizer para os irmãos, na verdade, que o objetivo nosso não é questionar essas atitudes, mas sim ensinar para os irmãos. Quero dizer o seguinte, que Eliseu, o mais interessante, o mais importante de tudo, é que ele matou os bois e queimou a tralha. Como você bem disse, ele mostrou que ele estava apegado àquilo, correto? Então, seja na obra de Deus, você sendo dirigente, líder pastoral ou não, quem sabe até qualquer condição na igreja, qualquer posição na igreja, certo é que você às vezes tem que se desprender de determinadas coisas, né, seja lá o que for, para que você sirva a Deus melhor e com mais veemência, com mais nós sabemos que capacidade. Nos dias de hoje as coisas são difíceis, tem que se batalhar muito, mas não ter na obra de Deus uma visão, né, de lucro. Vamos ser diretos. De lucro. O grande lucro que a obra de Deus, que a chamada na vida do homem pode ser, é o quê? É ele prestar um bom serviço a Deus. Esse é o lucro. Uma fala bem importante, essa semana mesmo eu vi um determinado pastor falando em uma entrevista em determinada televisão, ele expondo para
para determinada repórter, falando o seguinte: olha, não é divulgado na imprensa, mas muitos pastores no Brasil vivem de salário mínimo, e vivem de salários de até 800 ou R$1.000, determinados pastores que recebem remuneração de determinadas igrejas, outros pastores, outros, vamos colocar o tipo de dirigentes locais, né? Muitas vezes não são assalariados, são voluntários, mas essas pessoas, certo é que eles matam bois, queimem a tralha, né? e deixa essas coisas lá queimadas e fazem a obra de Deus com amor. Porque nós estamos falando sobre isso, porque nós estamos falando de legado. O que é o legado? O que ele deixou? Né? Qual o exemplo? E Elias vem com o exemplo dele e já transmitindo ao outro, que já começa a deixar bons exemplos, né? para o nosso aprendizado. Já Elias sai de lá, da região de Tibes, né? Região montanhosa, né? Daquela região lá. E Eliseu já sai mais do campo, né? Já sai de um lugar totalmente diferente, embora mais próximo O que me chama também na questão da chamada de Eliseu é o seu discipulado, é a forma com que ele é doutrinado, é ensinado. Primeira coisa, ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha conhecimento. Não, eu sei que o negócio não é fácil. Eu conheço, por isso que dá para se entender que ele está lá no meio daqueles 7.000, porque ele era familiarizado com o trabalho. Eliseu sabia muito bem o que queria. E Eliseu, ele tinha certeza do seu chamado. Por esse motivo, professor Jéssica, abre um parêntese aqui aos nossos irmãos também, quero dizer o seguinte: irmãos, se você tem certeza do seu chamado, se você tem certeza que foi Deus que te chamou, que é Deus que está te levantando, vá. Agora, se você não foi chamado, meu amigo, por Deus, não faça besteira na sua vida, porque senão, lá na frente, você bate a cara e volta para trás. Então, não adianta matar os bois, queimar a tralha, se você não tem chamado de Deus. Primeira coisa, a base é o chamado. E precisamos lembrar uma outra coisa aí interessante, que às vezes o camarada tem até o chamado. Ele tem essa vocação, ele tem esse dom, ele é chamado, ele tem esse chamado. Só não foi confirmado ainda. Só que lá atrás ele casa com uma moça que não tem um chamado. O negócio dela é ficar em casa, cuidar dos filhos, não é ir para o campo, não é ser esposa de pastor, não é ser pastora, e aí é onde que se choca. Né? Aí caindo naquela questão do jugo desigual. Ou seja, a pessoa que tem chamado, ela precisa primeiramente procurar alguém também familiarizado com isso, que tenha consciência do que é esse trabalho. Verdade. Indo para o nosso terceiro tópico, né, nós observamos aqui que Elias, ou seja, acerca de Elias e o discipulado de Eliseu, é uma coisa muito importante. Como bem o senhor disse, nós aqui falamos, Eliseu se posicionou e colocou-se na posição de servo, né, que é o difícil para muitas pessoas hoje. Né? Quer ser ensinador, quer estar sendo visto, quer estar sendo apontado, quer estar no holofote, mas muitas vezes não quer ser tratado como servo. Né? Manda ele, né, como bem disse Jesus, né, lavar o pé de A, de B, de C, ele não quer. Né? Jesus mostrou isso para nós, que antes de ser Senhor e de ser mestre, ele se colocou na posição de servo. Jesus. Né? Então, Eliseu, ele foi muito bem disciplinado, foi muito bem orientado, ele foi bem trabalhado. Por esse motivo que essa é uma das grandes virtudes do Eliseu, que é ser servo. Nos dias atuais, qual deveria ser, na sua opinião, o discipulado do futuro pastor? Bem, ele deverá ser trabalhado na sua questão ética, na sua questão moral, na sua questão de familiar,
ele deve ser trabalhado a sua vida social, a sua vida pessoal, a sua vida particular, né? E na visão acadêmica, A questão... os seus conhecimentos. Ah, tá. Então, na verdade é o seguinte, toda pessoa, ele tem que ser trabalhado essa questão administrativa, porque o pastor, ele é um administrador, né? E por ser administrador, orientador, conselheiro, ele tem que ser ético, ele tem que estar de forma moral, bem trabalhada, né? Ele tem que ser exemplo, enfim, ele tem que ser uma série de coisas, porque não dizer, o pastor ele tem que ter um lado, por um lado ser psicólogo, por outro lado ser advogado, e assim... Ser melhor. Exatamente. Então, por esse motivo, ele deve ser trabalhado bastante. E isso é importantíssimo na vida do pastor, que no caso foi Eliseu, né? Que foi uma das grandes virtudes dele, que foi a questão do trabalhar de ser servo. Eu vou te pedir o seguinte, para você fazer um comentário aqui nos dois juntos, um legado, né? Quando Eliseu faz um pedido para Elias, um pedido que muita gente canta hoje em dia, fala sobre esse pedido, né? Faça um comentário geral aqui sobre esse legado, sobre esse pedido do legado que Eliseu queria. Bem, Eliseu, ele observou muito a trajetória de Elias, né? Na sua questão, porque já aprendemos as lições antes, que Elias, ele era um homem espiritual, mas ele era um homem moral, né? Ele era um homem correto, já comentamos sobre isso. Ele era justo, ele era correto, ele era ético, ele não gostava de falcatrua e tal. Então, tudo isso foram exemplos deixados de Elias para Eliseu e para a sucessão dos profetas e outros mais. Então, em relação à questão da solicitação dele, que eu também acho uma das coisas mais extraordinárias, depois daquele pedido do Salomão, né, que é pedir para Deus sabedoria, ele deixou de pedir riqueza, bens, isso, aquilo, e pediu sabedoria para governar, para reinar bem. Foi um ótimo pedido de Salomão para Deus. Agora, em relação a Eliseu, que ali estava frente a Elias, que era também uma representação de Deus, né? Não sendo Deus, mas uma representação de Deus, o que ele fez? Ele pediu, ele solicitou que houvesse sobre ele uma porção dobrada, que aquilo que ele havia feito, que Elias havia feito, que caísse sobre ele e ele fizesse o dobro. Então, ele queria, na verdade, não ser superior, desculpe a expressão, a Elias, mas ele queria ser, de certa forma, ter pelo menos a comparação, pelo menos ser comparado. Ou seja, ter um ministério pelo menos sem manchas, como foi Elias. O grande desejo de Eliseu seria esse. Porque nós observamos, não sei se já observamos as pessoas falando sobre isso, e muitas vezes quando a gente ouve, lê Eliseu pedindo isso, a gente pensa, a gente lembra somente a questão de poder, não é verdade? Eu quero ter dom de cura, dom de interpretação, eu quero ser o expert, eu quero orar e Deus curar, eu quero orar como ele, eu quero orar, Elias, como você, e Deus manda fogo do céu, como falar do Carmelo e tal. Não era somente isso, não. Ele queria muito mais, ele queria dobrar, porque ele queria ser moralmente bem, né? Como Elias era ético, justo, correto. Porque precisamos lembrar que está certo que ficaram 7 mil sem se dobrar, mas o ícone, né, a pessoa que mais foi demonstrada é Elias. Elias não se dobrou a Baal, ele manteve sua posição espiritual, sua posição ética, moral, e esse pedido de Eliseu é justamente isso. Olha, eu quero me portar da mesma forma. Então, sobre o pedido, né? A nobreza, né, de um pedido? A nobreza, que é a nobreza do pedido dele, ele não quis simplesmente aparecer, ele quis dar-se a entender que ele queria uma posição igual, ou melhor.
substituto à altura. A altura, isso. Exatamente. Um verdadeiro representante de Deus para o povo. Querendo dizer assim, ó, eu quero, se você for no mínimo, ser igual a você. Mas se eu conseguir ser melhor, vai ser ótimo, para Deus, é claro. Então, é importantíssimo esse pedido dele, que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Né? Então, o Eliseu, ele admirava extremamente o Elias. Né? Ele, quando viu ali o Elias na sua frente, né, chamando ele não hesitou em matar os bois, queimar a tralha e ir lá e falar assim, eu vou despedir da minha família. Eu espero que esse mesmo Espírito, né, esteja sobre cada um de nós e que nesse domingo você possa, com essa lição maravilhosa, né, ensinar, que você possa doutrinar melhor, que você possa estar na unção aqui de Deus e que você tenha uma boa aula. Te esperamos no próximo EBD Espírito.